A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje estamos dando início ao segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. O tema que vamos estudar esse trimestre, queridos, é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Nesse trimestre, então, queridos, vamos analisar a primeira carta aos Coríntios, com foco aí no relacionamento da igreja. O objetivo do apóstolo Paulo, inspirado aí pelo Espírito Santo ao escrever o texto sagrado, era orientar os crentes de Corinto a respeito aí de vários assuntos ligados à fé cristã, a nova vida em Jesus Cristo, como por exemplo aí o casamento, a Santa Ceia, os dons espirituais e a ressurreição. O comentarista da lição deste trimestre, queridos, é o pastor Natalino das Neves, que é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Curitiba, é doutor e mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com pós-doutorado em teologia na linha de pesquisa. Também é mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e autor de vários livros publicados pela CPAD e também comentarista das lições bíblicas dos jovens. E para iniciarmos, queridos, esses estudos maravilhosos a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios nesse trimestre, vamos começar pela lição de número 1, que tem aí como data 4 de abril de 2021. E o título da lição que vamos estudar é A Primeira Carta de Paulo à Igreja de Corinto. O texto do dia da lição, queridos, se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz assim: Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Analisando esse versículo, queridos, podemos chegar à conclusão que existem aí várias maneiras, de uma pessoa aí ver o seu próprio corpo, não é verdade? Ela pode mimar ou pode até idolatrar o seu corpo. Ela pode também aí vê-lo com um certo desagrado e vergonha, né? Pode também usá-lo como uma máquina para produzir trabalho. Pode usá-lo como uma arma para ganhar poder. Pode dedicá-lo a prazeres carnais e usá-los como um instrumento de vício, né? Ou também pode fazer como o apóstolo Paulo. Pode considerá-lo um templo, um santuário. Jesus se referiu aí ao seu corpo como um templo, quando ele disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. O apóstolo João apresentou a interpretação dessa declaração de Jesus quando disse que Jesus falava do templo do seu corpo, como vemos lá em João capítulo 2, do versículo 19 ao 21. Paulo também tinha se referido à congregação local, como um templo. O templo, queridos, era considerado pelos judeus como a residência especial de Deus. Assim, o corpo, como um templo, torna-se então um lugar especial de residência para o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo reside nesse templo, então ele pertence a Deus. Por isso que Paulo diz: não sois de vós mesmos, porque a pessoa já pertence a Deus, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. O cristão, queridos, entrou aí em uma transação, podemos dizer assim. Ele assinou ali um documento e transferiu a posse para Deus. O corpo não pertence mais a ele. Este Espírito residente é um dom do Deus Santo, e não pode habitar em um santuário impuro. Não é verdade? Um outro motivo para se fazer aí uma avaliação espiritual sobre o corpo é que cada pessoa foi comprada por um bom preço, como está no versículo. A palavra significa, então, um pagamento que resulta em uma mudança de proprietário.
Paulo, inevitavelmente, retrata cada fase da vida contra o pano de fundo da cruz. O sacrifício de Cristo, queridos, foi o preço, então, da compra para a redenção pessoal do homem. E Paulo, em seguida, aí acrescenta uma nota positiva. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É absolutamente necessário, então, queridos, manter aí o corpo afastado da imoralidade. Para se fazer isso, é preciso e é necessário mais aí do que um legalismo negativo, né? Ou tão de uma submissão positiva. A ideia positiva de glorificar a Deus no corpo de uma pessoa é tanto uma obrigação como um sinal de gratidão e de devoção. O crente também deve então glorificar a Deus em seu espírito. Tanto o corpo quanto o espírito pertence a Deus. Portanto, queridos, em ato, em motivo, em conduta e em resposta, o cristão deve glorificar o seu Criador e o seu Redentor. Se considerarmos aí o capítulo 6 de 1 Coríntios, fica claro então que se os cristãos se dedicarem a glorificar a Deus, tanto as ações judiciais vergonhosas quanto a fornicação desaparecerão da igreja. A nova fé produziu aí uma nova comunhão, né, que destrói as diferenças insignificantes. A comunhão em Cristo traz aí a unidade e paz também para o crente. No comentário intitulado O Entendimento Cristão do Corpo, nós vemos que, primeiro, o corpo pertence a Deus. Segundo, o corpo é um templo. E terceiro, o corpo deve glorificar a Deus e em todos os atos de nossa vida. A síntese da nossa lição destaca: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor e promove a unidade da igreja. Aqui fala sobre maturidade espiritual, né? E alcançar aí a maturidade espiritual, queridos, pode ser aí um desafio na vida cristã, né? Pois amadurecer espiritualmente falando é passar aí da forma imatura de pensar, né? E agir para a forma madura de pensar. Em outras palavras, então, queridos, é trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em sua palavra. Quanto mais aí uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus, né? E menos depende dos homens. A maturidade, então, está intimamente ligada ao nível do relacionamento que a pessoa tem com Deus. É claro que durante a jornada cristã, queridos, sempre há espaço para aprender e para crescer. Por isso é muito importante ter humildade para evoluir. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, né, até a primeira parte do versículo 3, assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, né, mas como carnais, como a criança em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo fala aqui a respeito da maturidade. Paulo reconhecia que a igreja de Corinto tinha aí um comportamento carnal, e por isso a sua fala a estas pessoas era então limitada a um nível bem básico, o que significa aí um certo desperdício, né? Considerar aí o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha. Entenda, porém, queridos, que a maturidade espiritual não é algo aí que se alcança pelo conhecimento teórico. Ela é fruto aí de um coração cheio de fome e de sede de Deus. Viver desta forma é o desejo de Deus e é o estágio aí que todo cristão deveria alcançar. Entretanto, queridos, muitos não conseguem chegar até ele. O orgulho, a falta de interesse, né, e a falta aí de compromisso são aí alguns fatores, né, que tornam a maturidade
um alvo bem distante. Mas isso, queridos, sempre pode ser mudado. Não podemos aí desistir ao nos deparar aí com barreiras, né? Pois crescer espiritualmente sempre vale a pena. Afinal, queridos, é na maturidade que se vive o melhor de Deus. A introdução aqui da nossa lição diz assim: neste trimestre estudaremos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nessa primeira lição, vamos apresentar uma visão panorâmica da carta e seu contexto. Veremos também quem é o autor, a ocasião e o motivo da epístola, e em seguida veremos um panorama da cidade e das comunidades judaica e cristã que ali residiam e as principais características da carta. A nossa lição, queridos, está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, autoria, data, local e propósito. O segundo ponto, quem foram os destinatários da carta. E o terceiro ponto da lição, as principais características da primeira carta, né? Então, o primeiro ponto aqui com o subtópico 1, Paulo, o autor da carta. O apóstolo Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, mas era judeu, cidadão romano e cidadão da diáspora, influenciado pela cultura helenista, que era a cultura grega. Paulo falava o hebraico, além do aramaico, do grego e do latim. Então, queridos, a evidência interna, né, aponta aí para Paulo como autor da primeira carta aos Coríntios. A forma aí geral da carta, com as suas saudações de abertura, o tratamento aí de problemas práticos e doutrinários, e também uma bênção aí calorosa, né, no encerramento, seguem o padrão familiar das epístolas paulinas. O estilo também é paulino, né? Combinando aí persuasão cortês, exortação apaixonante, confrontação direta e afeição fraternal. A linguagem também é típica do apóstolo Paulo. Frases ali como Jesus Cristo nosso Senhor, né? Ou então em Cristo, ou então o homem espiritual, ou então justificado, o corpo de Cristo. Todas essas expressões aí, queridos, são expressões paulinas. A carta também associa Paulo com a igreja de Corinto de uma forma aí que não é totalmente lisonjeira para com os coríntios. Portanto, queridos, a carta deve ter sido aí uma descrição exata da situação em Corinto. Ou então essas pessoas aí não teriam permitido que essa descrição permanecesse sem refutação. Já a evidência externa com relação à autoria do apóstolo Paulo também apoia, né, esta autoria. Por exemplo, em 95 d.C., Clemente de Roma referiu-se aí a 1 Coríntios como uma carta do apóstolo Paulo. Esse, queridos, é o exemplo mais antigo na literatura de um escritor do Novo Testamento sendo mencionado pelo nome. O cânon muratório, que provavelmente ali surgiu no final do século II, lista a 1 aos Coríntios como uma das cartas de Paulo. Tertuliano, queridos, o pai da teologia latina, em sua obra Prescriptiones Against Heretics, usa 1 aos Coríntios como um apoio paulino para a doutrina da ressurreição. Orígenes, em uma discussão ali sobre a tentação, também cita 1 aos Coríntios, e de forma bastante natural se refere a Paulo como autor. A autoria de Paulo de 1 aos Coríntios se coloca então acima de qualquer desafio sério e pode ser aceita sem reservas. Nas palavras de um notável estudioso e historiador do Novo Testamento, destaca que 1 aos Coríntios formava o início das epístolas paulinas na coletânea mais antiga que existe. Subtópico 2, ocasião, local e data da carta. Então, queridos, o lugar aí da composição é claramente indicada pela declaração do apóstolo Paulo, que está lá em 1 aos Coríntios 16:8, que ele destaca: ficarei, porém, em Éfeso,
até ao Pentecostes. O período exato aí no qual Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, durante aí o seu ministério de 3 anos em Éfeso, não é tão evidente assim. Não há aí nenhuma indicação de que a igreja em Corinto estivesse aí em qualquer dificuldade quando Paulo terminou ali o seu ministério, né? E um grupo de Apolo, né, não teria se desenvolvido durante o tempo em que Paulo esteve ali, porque este certamente não se considerava um rival de Paulo e de Pedro, muito menos de Cristo. Eles trabalhavam todos juntos. Não ia criar um grupo separado, um grupo à parte de Paulo. Seria então, queridos, necessário tempo para que o espírito da divisão e do orgulho se desenvolvesse naquele meio. Além disso, queridos, a menção ali de uma carta anterior, né? Como vemos lá em 1 Coríntios 5 e 9. Evidentemente, esta primeira carta foi despachada quando os primeiros sinais de rebelião espiritual começaram a aparecer em Corinto. Um outro item importante no estabelecimento aí de uma data para esta carta, querido, é o fato ali de que Galho, que foi ali o procônsul da Acaia, enquanto Paulo estava em Corinto, como vemos lá em Atos 18, do versículo 12 a 16. Uma inscrição ali mencionando um oficial civil chamado Galho, foi ali descoberta em Delfe, né, que era a região próxima dali, no lado oposto do estreito desfiladeiro da terra de Corinto. A inscrição, queridos, pode ser datada e sugere que Galho veio a Corinto como procônsul em 51 ou 52 depois de Cristo. Quando se considera então o tempo necessário para a ocorrência dos eventos descritos lá em Atos 17 e Atos 18, que é entre a partida de Paulo de Corinto e a época passada em Éfeso, pode ser então declarado que a carta foi escrita durante o último ano de estadia de Paulo em Éfeso, ou em algum momento aí na metade dos anos 50. Portanto, queridos, a carta então seria um dos primeiros escritos do apóstolo Paulo. Mas não tem assim como se definir realmente, né? Bater martelo nessas datas, né? São datas próximas, né? O terceiro subtópico, né? Propósito da carta. Não existe um propósito único para a carta, pois o seu conteúdo evidencia algumas finalidades. Orientar os crentes depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contendas entre os irmãos, tratar de vários problemas, como por exemplo divisões, fornicação e brigas internas levadas ao tribunal da cidade. Responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimento sacrificado aos ídolos, comportamento das mulheres na igreja, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, a necessidade de ordem nos cultos e questões a respeito da ressurreição, né? Esses são alguns propósitos da carta de Paulo aos Coríntios, né? Depois ali que Paulo partiu de Corinto, né? O trabalho de edificar e de consolidar a nova e próspera igreja foi dado a Apolo. O Apolo, queridos, era um judeu de Alexandria, um homem eloquente e um homem muito culto, diga-se de passagem. Ele havia tido aí o seu aprendizado em Éfeso e havia ali pregado o batismo de João com notório fervor na cidade. Em Éfeso, a sua educação teológica foi destacada pelo ensino que recebeu de Áquila e de Priscila. Agora, partindo de Éfeso, Paulo foi para Corinto. Sem dúvida alguma, ele retornou a Éfeso para relatar as condições da igreja em Corinto. Nos 3 anos que se passaram desde que Paulo deixara Corinto, os membros da igreja não se desenvolveram bem, né? E isso dizendo em termos espirituais. O apóstolo, então, queridos, havia escrito uma carta, né? Já tinha escrito ali uma carta para a igreja anteriormente, como eu já citei nessa lição, que está lá em 1 Coríntios 5 e 9. Pois ele escreve e cita, né? Já por carta vos tenho escrito,
que não vos associeis com os que se prostituem. Então, aparentemente, queridos, esta carta original, chamada pelos estudiosos de a carta anterior, acabou se perdendo e não acabou chegando até Corinto. Paulo recebeu, então, a informação de que a situação em Corinto estava piorando cada vez mais. Na carta enviada a Paulo pelos coríntios, havia ali questões sobre casamentos e celibatos, sobre alimentos oferecidos aos ídolos, sobre o culto público e provavelmente, queridos, algumas sobre dons espirituais. Mas Paulo estava preocupado mesmo, queridos, com outros problemas que atormentavam esta igreja, como divisões, espíritos de contenda, impureza sexual e um espírito não cristão. Paulo escreveu, queridos, uma carta em que apresentava as exigências do cristianismo, de uma completa renovação de caráter e conduta, uma nova moralidade baseada no poder redentor de Cristo. Por isso que essa carta é tão abençoada e muito usada nos nossos dias de hoje, porque serve muito para o que nós estamos passando em nossos dias, né? O ponto 2 da lição: quem foram os destinatários da carta, né? O primeiro subtópico, a cidade de Corinto. Queridos, essa cidade de Corinto, ela foi aí construída sobre um estreito desfiladeiro de terra, né? Que unia o norte e o sul da Grécia. Todo o tráfego de norte para o sul era funilado através de uma estreita faixa de terra, que era dominada pela cidade de Corinto. Além disso, queridos, Corinto tinha instalações portuárias naturais e uma localização estratégica que a tornou aí um próspero centro de navegação. A maior parte, queridos, do tráfego norte-sul vinha para a cidade para economizar tempo, né? Ou então para evitar aí uma viagem longa e perigosa perto das águas traiçoeiras do sul da Grécia. A carga podia ser carregada, podia ser arrastada através dos 6,5 km do estreito desfiladeiro de terra, recarregada e enviada em um tempo muito mais curto do que viajar por várias centenas de quilômetros perto do pico do sul da Grécia. Cerca ali de 200 anos antes de Paulo chegar a Corinto, queridos, um general romano chamado Lúcio Múmio havia pilhado e saqueado a cidade no ano 146 a.C. Já em 46 a.C., Júlio César a reconstruiu como um posto militar avançado e também como um centro comercial do império. A cidade atraía negociantes, atraía vagabundos, caçadores de dotes, os que buscavam prazer. Então era todo tipo de gente eram atraídos para a cidade de Corinto. E aqui, queridos, nesta cidade, Paulo outra vez enfrentou o pensamento grego, como havia feito em Atenas. Em Corinto, porém, o intelecto grego não era dedicado à ciência eloquente ou então à literatura, mas era dado à luxúria aberta e também à efemidade. O edifício, para você ter uma ideia, o edifício mais destacado de Corinto era o Templo de Vênus, né? Erigido em sua acrópole e colocado no alto, acima da cidade, como uma representação do gosto e do caráter dos coríntios. Em Corinto, o cristianismo entrou em contato com toda aquela arte que se poderia ali arquitetar, né, para o prazer da vida. Com tudo o que foi adaptado e nutrir ali os hábitos da volúpia, com tudo o que era refinado ou indecente, queridos, que poderia servir aos prazeres do sentido, era usado em Corinto. Corinto, queridos, era uma das mais luxuriantes, uma das mais efeminadas, ostentadoras e dissolutas cidades do mundo.
Era ali um lugar, queridos, de imoralidade excepcional e licenciosidade aberta, que eram estimuladas pelo culto a Afrodite, com uma centena de prostitutas do templo. Para você ter uma ideia, queridos, escavações recentes descobriram 33 tavernas atrás de uma colunata de apenas 30 metros de extensão. A cidade continha um teatro com capacidade para 18 mil pessoas sentadas. Então, era uma grande cidade, era uma metrópole. A depravação de Corinto, queridos, era tão notória que o nome da cidade tinha, na verdade, passado a fazer parte aí do vocabulário da língua grega. E a própria palavra corintianizar significava, assim, agir de forma leviana, para você ter uma ideia. Hoje, queridos, exceto aí por 7 colunas dóricas que ainda estão de pé e algumas ruínas de alvenaria espalhadas, não há mais nada, além de entulhos que tenha restado desta cidade que fora tão orgulhosa. Ela possui um memorial perpétuo, queridos, que estão nas cartas que o apóstolo Paulo lhe escreveu. Isto sim vai durar para o resto da vida. Subtópico 2, a comunidade judaica de Corinto, né? A comunidade tinha uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 d.C. Era uma robusta comunidade com influência religiosa própria, uma forte vida familiar e influente padrão moral. Então naquela cidade tinha uma sinagoga, né? Paulo, queridos, ele tinha ali um hábito em suas viagens missionárias, ao chegar aí a uma nova cidade, começar pregando nas sinagogas, né? Pois isso lhe provia aí uma base por onde abancar o seu trabalho, né? As sinagogas na diáspora, ou seja, fora aí da Palestina, né? Cidades fora da Palestina, desempenhavam aí uma função mais significativa aos judeus do que as sinagogas em seu próprio território. Era considerada então o centro da vida comunitária dos judeus da diáspora. Na sinagoga era possível estudar, tomar decisões sobre as comunidades dos judeus, e também ela servia de arquivo de registros da vida comunitária, além de ser o ponto de reunião religiosa e de culto. Como eu disse, Paulo procurava as sinagogas para pregar e fazer as suas preleções. E em uma de suas preleções e ensinos em Corinto, queridos, ele trouxe ali fortes argumentos sobre a justificação pela fé na obra vicária de Cristo e das exigências que eram exclusivas para os judeus. No entanto, queridos, essa mensagem não agradou a maioria dos judeus da sinagoga, inclusive judeus que acabam ali convertendo-se ao cristianismo e que não se sentiam ainda à vontade com a doutrina da justificação pela fé. Por isso, queridos, a comunidade judaica de Corinto manifesta-se contra a pregação messiânica de Paulo e começam a persegui-lo naquela cidade. O que acaba acontecendo em quase todos os lugares que Paulo ia, né? Ele pregava o evangelho e começava a perseguição. O subtópico 3, a igreja em Corinto, né? Paulo fundou e consolidou a igreja em Corinto. Os primeiros membros eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos tinha origem no círculo de pagãos simpatizantes com o monoteísmo judaico. Então, queridos, a igreja em Corinto era uma igreja problemática, né? E nesta carta, Paulo foi levado então a denunciar os pecados que haviam corrompido a igreja de Corinto. E quase aí anularam o seu direito de se intitular uma igreja cristã. Paulo fez ali, queridos, uma análise detalhada do estado espiritual deles. E este foi um retrato sórdido. A lista de acusações que Paulo dirigiu contra os coríntios, e ali desde divisões carnais até a negação da ressurreição de Cristo. Uma alma inferior à de Paulo, queridos, teria abandonado aquela igreja em desespero ou teria então condenado com indignação.
Mas Paulo não fez nenhuma destas coisas. Ele lhes pregou a Cristo e ensinou o caminho correto que aquela igreja deveria seguir. O ponto 3, partindo para o final, as principais características da primeira carta. E aqui temos, subtópico 1, as cartas de Paulo à igreja em Corinto, a imaturidade espiritual e o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Então, queridos, Paulo aí tratou de vários problemas que tornam a carta relevante para os nossos dias. O primeiro desses problemas é que ele estava lidando com uma igreja em uma cultura secular e urbana. Um grande teólogo e comentarista bíblico, Desmond, escreve que as cidades cosmopolitas eram a sua esfera especial de trabalho de Paulo. Paulo, um homem urbano, evangelizou nas grandes cidades. Um outro escritor disse que, diferentemente do caráter rural de boa parte do protestantismo contemporâneo, a igreja do Novo Testamento era urbana. Uma segunda razão para a relevância de 1 Coríntios, queridos, é a ênfase atual no ecumenismo. Nenhum homem possui um espírito mais tolerante do que Paulo. E nenhum homem enfatizou mais a unidade da igreja do que ele o fez. Mas Paulo, queridos, foi também cuidadoso ao basear a unidade da igreja na doutrina de Cristo e na mudança radical que resulta do relacionamento redentor em Cristo. E uma terceira razão para esta carta ser significativa hoje, queridos, é a ênfase atual em uma nova moralidade. Mas a nova moralidade de Paulo, queridos, veio diretamente de uma revelação de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Uma razão final para o significado contemporâneo de 1 Coríntios é o aumento de interesse na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais. Com estes temas vitais incluídos nos ensinos gerais e específicos desta carta para todas as igrejas de todas as gerações, queridos, a carta chamada de 1 Coríntios é tão relevante quanto o nascer do sol na manhã de hoje. A conclusão da nossa lição diz assim: a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. O objetivo era orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir a sabedoria humana da sabedoria divina. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.